Oi, oi, queridos alunos geniais, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para mais uma semana, né, de biologia, ok? Sei que a gente ainda está um pouquinho distantes, né, mas logo eu começo a conversar com vocês por videoconferência, então nós podemos ter uma interação melhor, tá bom? Então, gente, semana passada vocês viram as teorias, né, relacionadas à evolução, epigenética, né, as características que podem ser observadas pela própria evolução, né, nas diferentes espécies, né, órgãos não, né, estruturas análogas, homólogas, etc. E hoje a gente vai começar, então, a trabalhar sobre as células, tá bom? Nós vamos trabalhar sobre o vírus e células procariontes, tá? Então, essa aula vai ser relacionada a esses temas que eu falei a vocês, tá bom? Então, vocês recebem, né, o material da Nayara, bem certinho, né? E aí vocês podem acompanhar no livro de vocês, tá bom? Então, nós vamos estar trabalhando, o módulo 4 do capítulo 2, e assim como na semana passada, eu vou trazer aqui para vocês o nosso sumário, né? O que nós vamos trabalhar hoje exatamente, tá? Então, gente, hoje nós vamos conversar a respeito, então, dos vírus, tá bom? Vamos falar uma pequena introdução, as características gerais dos vírus, tá bom? E o ciclo de vida, né? Ciclo lítico e lisogênico. Depois nós vamos trabalhar, então, com a organização celular e as células procarióticas, tá? As células procariontes, falando sobre sua organização como um todo. Assim como o vírus, nós vamos falar das suas estruturas bioquímicas, né? Então, gente, é só para vocês se situarem o capítulo 2, a parte 1, né? Biologia das células, tá bom? Bom, primeiro, antes da gente começar a falar sobre as células, sobre os vírus, vamos relembrar o que é a biologia por si, né? O que ela estuda, o que significa essa palavra biologia, tá bom? Porque ela não foi criada à toa, não foi o nome assim que veio do além. Não, né, gente? Então, esse nome significa o quê? Estudo da vida, porque logos, ou logia, né? Ele sempre está relacionado ao estudo. E o prefixo, então, nesse caso, é o bio, que significa vida, bios, né, em latim. Então, nesse caso, a biologia, ela estuda a vida. Tá, mas, né, vamos considerar que a vida, ela é muito ampla. Então, o que seria realmente o estudo da biologia, né? Já que estuda a vida como um todo. Então, normalmente, a biologia, de uma forma geral, bem ampla, ela consegue avaliar toda a organização molecular das células, né? Seus componentes, suas funções e tudo mais. O sistema como um todo, por exemplo, o sistema sanguíneo, sistema circulatório, perdão, sistema respiratório, sistema nervoso e os organismos completos, né? Como esses sistemas eles interagem para fazer o funcionamento de um organismo, né? Para permitir a vida daquele organismo, tá bom? Mas ela não se restringe a biologia a isto apenas, né? A estudar a célula e o organismo. Mas também, como a gente já até estudou no semestre passado, permite estudar a interação entre os seres vivos. Vamos colocar aqui relações harmônicas, desarmônicas e também com o ambiente, né? Os nichos, os habitats, né? Que a gente já conversou sobre as teias, as cadeias alimentares. Além disso, gente, olhem só que maravilha. A biologia permite também estudar os mecanismos de hereditariedade, ou da evolução, né? Como é que as características são transmitidas ao longo das gerações. Nós sabemos hoje em dia que existe Mendel, né? Primeira e segunda lei de Mendel, que trabalham de forma muito que explicou de uma forma muito didática esses mecanismos de hereditariedade. Mas a gente sabe e viu, inclusive, um pouquinho na aula passada, que não é apenas essa forma que ocorre a transmissão, então, das características, que nós temos a epigenética. Além disso, nós temos as transmissões hereditárias quando
as duas características, os dois genes estão presentes no mesmo cromossomo, então que foge às regras mendelianas. Então a gente tem diferentes padrões hoje em dia de hereditariedade, além das leis de Mendel. Claro que Mendel, ele permitiu um grande avanço, né? Quando em 2000, no século XX, perdão, século XIX, quando foi encontrado e realmente estudado a fundo as leis de Mendel, ele abriu, essas leis abriram um grande caminho, né? Um grande horizonte para o estudo da evolução, inclusive para o estudo do próprio Darwin, né? Da seleção natural e tudo mais. Ok? Entenderam, então, a amplitude da biologia? Então, a gente não pode classificar a biologia apenas como aquela parte que estuda as células, ou aquela parte que estuda a interação entre os seres vivos, ou a hereditariedade. Não, a biologia é como um todo. E dentro da biologia nós temos os ramos, né? Ela se divide, até para não ficar muito complexa, muito pesada. Por isso que a área que estuda as células, ela é chamada por outro nome, tá bom? Mas ela é um subgrupo da biologia, tá bom? Então, a área que estuda as células, os vírus, células procariontes, eucariontes, sua organização, etc., é a citologia. Lembra? Logia, logos, estudos, sempre. E cito, nesse caso, significa célula. Então, nada mais é do que o estudo das células, tá bom? Sua organização, como eu falei, o metabolismo, respiração anaeróbica, aeróbica, divisão celular, né? Tudo isso, mitose, meiose, permitindo estudar, gente, os diferentes tipos de célula, animal, vegetal, né? Procarionte também, os diferentes tipos dentro das células eucariontes, né? Os vírus, entre outros assuntos. E um grande avanço na citologia aconteceu quando foi inventado o primeiro microscópio, né? Onde foi possível observar as células realmente, né? Conseguiram visualizá-la. Antes eles só imaginavam como que seria, que existia uma estrutura, mas não conseguiam vê-la. Depois que surgiu o microscópio, gente, a citologia teve um boom, né? Teve um avanço extraordinário, porque puderam observar, enxergar, né? E conseguiram analisar sua organização realmente, né? Ver as organelas e tudo mais, tá bom? Então, o microscópio, ele foi muito importante para a citologia, tá bom? Então, gente, entendido a diferença entre biologia e citologia, que citologia está dentro da biologia, né? Um ramo da biologia. Agora nós vamos falar sobre os vírus, gente. Olhem só, os vírus. Gosto muito de falar sobre os vírus, principalmente da parte onde vem uma discussão se eles são seres vivos ou não, né? Por quê? Porque eles apresentam as características de um ser Eles apresentam algumas características de seres vivos. Por outro lado, também apresentam características que não se qualificam entre os seres vivos. Então, normalmente, alguns cientistas, nós podemos considerar que consideram os vírus como uma parte em cima do muro, né? Não é nem ser vivo e nem ser nem um organismo, nem dá para falar organismo, né? Nem algo, então, esqueci o nome, sem vida. Vou colocar assim, porque eu esqueci o nome que eu ia usar aqui para vocês, tá bom? Então, gente, olhem só. Justamente por isso que o vírus leva a essa discussão sobre o que é vida, tá bom? Porque pensem só, os seres vivos, uma principal característica dos seres vivos é a capacidade de reprodução. Os vírus se reproduzem sozinhos? Sim ou não? Bom, eu acho que vocês responderam não, né? Eles não têm a capacidade de se reproduzirem sozinhos, eles precisam estar aonde? Em uma célula hospedeira, para poder utilizar a maquinaria daquela célula hospedeira e se reproduzir, né? Aí vem o ciclo, né, lítico e lisogênico, que nós vamos ver mais adiante. Então,
ele apresenta, de uma certa forma, uma capacidade de reprodução, só que não é de forma independente. Então, e aí? Isso é vida ou não? Né? Outra característica, sofrer mutação. Isso o vírus, Deus me livre, né? O vírus sofre mutação assim, num piscar de olhos mutou. Principalmente vírus do grupo da gripe, né? Os flavovírus, rinovírus, a influenza, né? Então, até o coronavírus, né, o SARS-CoV, ele sofre mutação, ele está sofrendo mutações ao longo da evolução. Então, os vírus, eles têm uma capacidade extraordinária de sofrer mutação, né? Por quê, gente? Simples. É uma estrutura muito simples. Ele é constituído apenas com um pequeno fragmento de DNA ou RNA. Então, gente, é muito simples, é muito fácil ele trocar bases nitrogenadas ao longo da sua vida, vamos colocar assim, né?